Olá, Irmandade, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Continuando aqui a leitura dos contos de Tolstói. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Eu estou semanalmente falando sobre todos os contos de Tolstói, é um projeto bem a longo prazo. Eu já fiz um vídeo aqui falando, explicando como vai ser o passo a passo desse projeto dos contos de Tolstói. Tá? Tem todo aqui no canal esse vídeo sobre esse projeto dos contos de Tolstói. Já foi feito 2 vídeos também, do primeiro conto e o segundo conto de Tolstói. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro conto, né, dessa obra maravilhosa, obra-prima de Tolstói, esse clássico, né, que chama A Derrubada da Floresta. Bom, necessariamente esse título, A Derrubada da Floresta, é o contexto todo desse conto, tá? É um conto que, pelas minhas contas, tem mais ou menos 17 páginas. Neste conto, Tolstói vai nos contar sobre a Guerra do Cáucaso, né? Os soldados russos na Guerra do Cáucaso. Além, é claro, do lado tenebroso, sombrio e sorrento e sombrio, enfim, da guerra, onde que você vai ver constantemente com fome, a morte chega a qualquer momento na sua vida, a escassez de munição é presente a todo momento, o perigo é constante, você pode ser surpreendido por seu inimigo a qualquer momento, ainda mais numa floresta muito fechada. Neste caso aqui, o Tolstói é um tipo de leitura que eu, sinceramente, eu tenho que já começar a ler Ressurreição e Ana Karenina de Tolstói também, porque diz que é uma das obras-primas de Tolstói. Eu tentei eles aqui, ó, aqui no ladinho aqui, ó, que é os dois maravilhosos aqui, que é a Ressurreição e Ana Karenina. Eu tenho que começar a ler esses livros também. Vamos ver se esse ano ainda eu consigo começar a ler eles. O primeiro, um deles, que eu tenho outras leituras em andamento. Mas voltando aqui para este conto. Então, Tolstói ele vai nos dar bem detalhado todo o andamento dessa guerra. Ele vai mostrar um lugar, como disse, muito difícil para entrar, uma mata super fechada. Uma guerra que os soldados entre si eles começam a se perguntar por que eles estão nessa guerra e por qual motivo eles estão ali. Há um momento de tudo de reflexão. E Tolstói, o que eu mais gosto, o que eu estou mais bem prestando atenção, é que ele te detalha com precisão todo o andamento que está ocorrendo ali. Então ele vai te contar o clima, o barulho que a fogueira faz, se está chovendo, se está frio, se está calor, como está o sol, como está a lua, como está as árvores, a personalidade de cada soldado, a filosofia de cada soldado, que um é gordo, tem bigodes, a característica daquele soldado, que tem aquele soldado, e um detalhe que ele fala, aqui é bem detalhado sobre o exército, que além que você está brigando ali com o seu inimigo toda hora, e você não tem um minutinho de paz, claro, você vai ter paz no lugar de guerra, mas não tem um momento de descanso, é que existe também ali um problema dentro do próprio exército russo. Então ali você tem desde aquele soldado honroso, cheio de... não pode ser tão politizado, mas ele está fazendo ali por amor à pátria, e tem ali, no fundo, que não tem um certo motivo porque ele está ali. E tem um outro ali que é totalmente vil, grosseiro, estúpido, e que só pensa no seu bem-estar, né? Vem aqui um caso, por exemplo, aqui de um soldado Velenchuk. É esse, vou tentar falar uma pronúncia russa aqui, que eu peguei até no voz aqui do Google. Velenchuk, que é um dos soldados, digamos assim, um soldado honroso, um soldado que tem um lado meio cristão dele, é aquele que tenta, de alguma maneira, que todos se sentem bem no local onde está ali, na medida do possível. Segue no momento que ele vai fazer ali um capote, alguma coisa ali para o seu tenente, e esse tenente dá um dinheiro para ele, e um soldado ali, como eu disse, pessoas ruins até dentro, né, próximo a nós, que até dividir ali o acampamento com ele, rouba esse dinheiro, e ele se sente muito mal, e aí ele vai contar isso para o tenente, o que aconteceu. Aparentemente o tenente fica ali muito bravo, achando que ele usou de má fé, mas sabe
que não foi ele, que não é a característica dele, e que realmente quem é que foi, mas é aquele negócio, muitas vezes você sabe quem te roubou, mas você não tem como provar. Então, mostra esse soldado que é tão honroso e está ali fazendo o possível para sobreviver naquele lugar tão terrível, tão tenebroso. Tem ali também um soldado Antonov, que é também ali um soldado meio frio, não quer ali muito fazer muitas amizades, tem uma certa amizade, um afinco ali com o Velenchuk, que é um difícil, gente, mas eu estou tentando lembrar disso, né? Antonov, que é o nome desse soldado. E como o Tolstói coloca ali, a filosofia dessa literatura aqui que o Tolstói nos coloca, o lado tão difícil, tão grotesco de você tentar entrar naquela situação. O que ele vai nos detalhando ali que toda a tipo de hierarquia que existe entre os soldados, o respeito que tem um pelos outros, desde aquele soldado, digamos assim, mais pelego, que diz que esteve uma certa batalha, mas depois um outro amigo contradiz ele, diz que é mentira, que aquele ali nunca existiu, ele nunca esteve ali. Tem o fato, que aí é uma parte mais dolorida e difícil de ter nessa parte, é quando um soldado querido seu morre, né, de uma maneira tão... que é assim, a guerra às vezes também ela é silenciosa, porque o seu inimigo, assim como o ladrão, ele vai te pegar de um momento mais despretensioso e desprevenido que ele vai te pegar. Então, tem um caso, por exemplo, aqui, que o próprio Antonov conta, que numa batalha que ele esteve em Dargo, né, onde um soldado ele foi ferido, né, ali na da barriga ali, e ele estava ali, o inimigo atrás deles, e ele tentando de todas maneiras, né, se salvar, e aquele companheiro dele, mas como o ferimento era muito grave, ele gritava, e aí ele, de uma hora que não teve mais como, ele pediu que ele deixasse ali. Então, as palavras que ele fala, de como foi deixado aquele soldado ele pediu que ele ficasse ali, e de uma maneira... e de uma maneira que, como é que eu vou te falar, que olha, é uma parte mais difícil desse livro. Nossa, é difícil, eu vou tentar. Que ele é deixado ali, então dão ali para ele um pão torrado, para ele experimentar aquele último momento de vida dele, uma camisa para ele se agasalhar daquele frio, né? Porque além do soldado, tem ali além do soldado inimigo atrás de você, tem aquele frio, aquele lugar tão difícil. E aí perguntam para eles, né, o que foi feito daquele soldado, né? O que aconteceu com aquele soldado? Eles dizem, só Deus sabe. Tem uma parte também que é ao lado, digamos assim, que dá uma aliviada na história, que é o personagem do soldado Chicken. Chicken é aquele mais piadista que tenta ali suavizar aquela situação que está ocorrendo ali e tentar ali deixar que tem muito soldado novo ali, né, da primeira vez naquela guerra, tenta ali harmonizar o local e trazer um pouco de alegria, fazer umas piadas, imitando as balas com assovio da boca, né, as balas subindo para lá, o Antonov mais sério, não gosta. Tolstói, ele vai, preciso, é só vocês pegando para ler, o que ele coloca, né, nesse texto, nesse conto, como maravilhosa é a sua leitura, as palavras, que dá a impressão que é até meio poético a maneira que ele conta esse conto. Como ele é detalhista, a impressão é que você está dentro da história, que você está vendo aquilo ali, né? As balas de canhões, mostra com detalhes as roupas dos soldados, mostra o momento em que um soldado está pedindo, né, mais dinheiro para os outros soldados, né, que está faltando comida, está faltando roupa,
as munições estão acabando, e aí a hierarquia superior fala que assim, isso aqui para você não dá, essa quantidade que não dá para você para o soldado, ele fala, para você dá porque você está num acampamento mais sofisticado, digamos assim, mais confortável. Ao contrário dos soldados que estão. Tá certo que o tenente, o coronel, ele vai para frente de batalha, mas ele é um dos últimos. Quem vai para frente, todo mundo sabe que são os soldados com a patente menor ali, né? Com a formação mais baixa. Que esses coronéis, os capitães, vão comandar, eles vão mandar estratégias. Vão para frente da batalha, mas bem antes, né? Eles vão bem atrás. Digamos assim, eles são os últimos a tomar as balas. Eles são, digamos, os últimos até mesmo que vão morrer. Ui, e assim, então é muito detalhado que Tolstói conta aqui, né? Além do inimigo que você passa com um período constante, a escassez é grande. Quando você entra num lamaçal para você correr do inimigo, quando você está correndo e você tem que deixar o soldado para trás, contando as histórias assim, tenebrosas, é doloroso, é triste. E aí se pergunta nos momentos, né, de descanso, né, que você pode ter descanso da batalha, você começa a contar com os soldados por que uns estão ali e pergunta para outros, olha, você não pode tirar uma licença, né, para você, né, ficar com a sua família. Aí um soldado fala assim, eu não vou citar o nome de algum soldado porque eu vou, com certeza, eu vou fazer uma pronúncia não muito boa do russo aqui, então eu já estou tentando aqui me arranhar no russo desses 3 soldados que eu disse aqui, então, e também não estragar a experiência para você ler esse conto tão maravilhoso. É tenebroso, difícil, mas é isso, é a guerra, gente. E ele fala, mas voltar para casa para quê? Porque eu só tenho eu mais outro irmão. E ele vive tão miserável que a comida e que o dinheiro que ele tem só dá para se sustentar a uma pessoa só, então por que eu vou voltar? E talvez ele já até morreu, eu já mandei carta, não tive nenhuma resposta. Então, tem pessoas que preferem ficar na guerra do que voltar para casa. Há outros, por exemplo, que falam que estão ali tanto tempo naquela guerra que ele se sente, por exemplo, se ele voltar para casa e não tiver nenhuma honraria, o que as pessoas vão pensar dele, o que mesmo ele volta, né? Preocupado, ele quer ter um título. Então a guerra tem os seus interesses também. Alguns que querem ficar lá e morrer por lá pelo título, que voltar, e outros querem voltar, mas ele quer voltar, digamos assim, com um salário menor, com a patente maior, com honrarias, para que as pessoas que pensam, quando ele voltar, que as pessoas vejam ele que ele era um derrotado, que é um covarde. Então sempre tem alguma coisa ali na guerra, sempre tem os seus jogos de interesse. E tem uma parte aqui, eu vou ver se eu consigo achar, que eu vou até grifei aqui, que eu achei ela muito, mas muito, muito, muito interessante. Se eu achar aqui, bem rapidinho, que eu achei a parte mais interessante, sobre o que ele fala sobre o ser humano, de voltar para trás. É uma coisa interessantíssima. Pera aí que eu grifei aqui, gente. 1 minuto só, por favor. Pera aí. Essa é a parte mais interessante. Aqui, achei. Então essa parte, por exemplo, aqui, que fala assim, mas eu não posso voltar para casa se não honraria, o que as pessoas com quem eu convivo vão pensar de mim? E se mais sem esse título. E aí uma hora ele fala assim também, mas não que essas pessoas signifiquem algo para mim, mas ele faz uma classificação do ser humano aqui que é só Tolstói mesmo. Escute. É verdade que não quero ter relação com esses senhores e com... Desculpe. É verdade que não quero ter relação com esses senhores. E que, bem é possível, eles também não estejam muito pouco interessados em mim. Mas ser humano é feito de tal modo que eu não quero ter relação com eles. Mas, mesmo assim, por causa deles, destruo meus melhores anos, toda a felicidade de minha vida e vou arruinar todo o meu futuro. Então, assim, aqui mostra, por exemplo, então, assim, pessoas que preferem ficar na guerra, sabe que pode conseguir esse tiro e voltar para trás do que voltar e conviver com as pessoas, porque ele sabe como é o ser humano, né? É que eu fico um pouco nervoso de fazer a leitura assim, mas eu vou tentar ler mais calmamente aqui. Vamos lá. Veja bem. É verdade que não quero ter relação com esses senhores e que, é bem possível, eles também não estejam muito pouco interessados em mim.
Mas o ser humano é feito de tal modo que eu não quero ter relação com eles. Mas mesmo assim, por causa deles, destruo meus melhores anos, toda a felicidade de minha vida e vou arruinar todo o meu futuro. Então, assim, às vezes é melhor você se matar e ir para a guerra do que conviver com certo tipo de pessoas. Então, é uma classificação que ele fala de alguns seres humanos, enfim, né? Ah, às vezes é melhor você conviver numa guerra do que conviver com certo tipo de pessoas. Você pode voltar com aria, tal, mas você sabe que a guerra, ela é assim, você pode morrer lá, é bem possível. Você sabe que 1/3 de soldados que vai para lá morre. Se voltar, alguns voltam mutilados. E quando voltam, muitas vezes vai encontrar que pessoas da sua convívio talvez vão esquecer de você, vão até mesmo te abandonar. E começaram outras vidas com outras pessoas. Então, assim, a guerra, depois que você volta, raramente quando você volta à guerra, se você sobrevive a ela, você vai voltar de uma maneira assim que vai ser uma que a mudança vai ser diferente. Querendo ou não, vai ter uma mudança na sua vida, você pode ter tanto progresso ou retrocesso, como Tolstói coloca aqui. E aí, por exemplo, se você teve um problema, também vou deixar bem claro com spoiler, né? Um livro foi escrito mais lá nos anos de 1800 e tanto. Dá uma paradinha nesse vídeo, então, porque eu vou citar aqui vou dar aqui um pequeno spoiler, tá? Bom, a verdade é que, né, como em toda guerra, pessoas morrem, né? E pessoas... E aquele negócio, Tolstói foi matar o personagem, digamos assim, o mais querido, né? O mais honrado. Às vezes, para algumas pessoas, a morte nem é tanto uma condenação, é uma libertação, né? Que é o caso do esse nome é complicado. Velenchuk. O Velenchuk é aquele soldado, né, cheio de raízes, cheio de princípios, de morais, de grande soldado, de grande pessoa. Ele toma um tiro, né? E então pegam ele, leva ele para um acampamento para ele poder, né, tentar se recuperar, né? Alguém atender ele, mas devido ao ferimento muito grave, ele vem a falecer. E o mais interessante é que nos momentos finais da vida dele, se pega o corpo dele, né, o que tanto soldado pega, vão atrás dele, colocam ali para levar para o acampamento, para voltar com ele. Ele pede que o soldado retire dali, né, o dinheiro, que ele estava juntando dinheiro para fazer um capote ali para o seu tenente, né? Então, assim, até no momento de morte dele, né, ele está se preocupado com a vida dele, ele está preocupado com o dinheiro que ele tem que dar para uma pessoa, que pede para a pessoa para guardar, que ele, quando ele se recuperar, ele vai fazer aquele capote e entregar para o tenente, né? Porque além dele ter sido roubado o dinheiro dele, que ele fazia aquele capote que o tenente pediu para ele teve que arrumar o dinheiro para depois fazer novamente. Então mostra toda a dignidade, toda a honra, toda a simplicidade desse homem. Tolstói também nos coloca nesse conto que existe ali, mostra também toda ali uma desigualdade social, né? Tem aquele soldado que na vida civil dele, ele tem ali é um homem cheio de posses, estudado, fala em outras línguas, sabe o que está acontecendo da política ali da Rússia, como está todo o contexto daquele país. E outros como Velenchuk, que é mais simples, mais cheio de princípios, cheio de moral, e que quer que aquilo acabe rápido. Então, existe toda essa diferença social também. No momento, por exemplo, ali que um soldado faça uma oração do Pai Nosso também, devido à morte ali do Velenchuk, né? E é aquele momento que o Tolstói ele faz várias paradas ali que do silêncio, do momento que está acontecendo ali depois daquela morte, aquele soldado, como abalou aquelas pessoas. E aí, uma coisa interessante, aonde está então o contexto, por exemplo, que fala o título desse conto, né? A derrubada da floresta, né? O que eu entendi, e caso vocês que futuramente vão ler esse conto e deixem aqui seus comentários,
se eu tive se vocês tiveram a mesma entendimento que eu, é que os lenhadores, né, com seus machados, ele ali derrubava ali as árvores para abrir caminho para que o exército entrasse ali e formasse seu acampamento e com aqueles troncos, com aqueles galhos fizesse fogueira constante. Sempre é falado que tem muita fogueira porque o frio é demais, é surreal. E então os lenhadores, né, com seus machados, abrir espaço para que o exército passasse, entrasse ali. Os próprios soldados, muitas vezes, carregavam a lenha nas costas, então às vezes está ali com a sua arma do lado, com a lenha nas costas, para fazer um acampamento. É sempre feito um acampamento um atrás do outro, então entende-se que o desmatamento ali é muito grande. E é claro, não é só por isso. Como a todo momento existe ali um ataque, né, troca de tiros ali com o seu inimigo, então entende que ali com as granadas, com as balas, principalmente com os canhões, que falado constantemente os canhões, né, com fogo constante também, que existe muita queimada, com muitas fogueiras ali, a floresta, né, vai ser totalmente derrubada, queimada, destruída. Então é esse também um dos motivos, que é o contexto daqui, que você entende que é o título deste conto. Então, como existe uma derrubada de árvores, tem os lenhadores com seus machados, muita fogueira, a neblina, tanto daquele frio escaldante, daquele frio louco que tem, e da própria fumaça que fala que até ardia os olhos. O que eu acho engraçado que o Tolstói que ele faz, que ele conta até como é o corpo da pessoa quando ela está naquele frio, o formato, o semblante da pessoa, tanto no frio, tanto no calor, quando está diante da fogueira, as bochechas, os olhos. Ele detalha isso, ele é muito preciso. Assim, é estimulante essa leitura. Você vê um calhamaço desse, fala assim, nossa, vou demorar para ler, mas é uma leitura que você fica hipnotizado, que você não consegue largar. É uma coisa tentadora. Eu tô assim, fala assim, depois você lê a literatura russa, porque Tolstói, por exemplo, é um tipo de literatura que te mostra, esse aqui é o ser humano, essa aqui é a vida real, este aqui é o que está acontecendo. É uma coisa de encher os seus olhos, suas pupilas ficam dilatadas com a leitura tão linda, tão preciosa, tão profunda. É uma coisa que te deixa você embasbacado. Você fica até às vezes... Eu preparei até um contexto aqui para ler, mas eu até saí um pouco aqui do contexto que eu tinha aqui. Tinha coisa para falar, mas já passou mais de 20 minutos já aqui. Tem tanta coisa para falar, mas não vai dar, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, é uma coisa lindíssima. Claro, a guerra não tem nada de bonito, mas o cara fala da guerra de uma maneira tão poética que eu não sei o que dizer, né? Então, este é um momento assim que você para pensar, meu Deus, o que eu acabei de ler, né? É isso. Verdade, eu tenho até mais coisas para ler, mas eu vou tirar a experiência de você estar lendo esse livro. Já são 3 contos que eu já li, praticamente já 100 páginas já foi desse livro. O que vale o conhecimento que ele passa aqui, os momentos que ele te coloca, o detalhe, ele é precioso em cada detalhe. Das roupas, da formação, da hierarquia dos soldados, do clima, do momento que você está passando, os soldados contando, se reunindo ali no momento de piada, de cantoria, de lamentação da morte, aquele momento de oração em homenagem daquele soldado que morreu, soldados que não são tão soldados, qualquer coisa que é soldado, o momento que o seu inimigo vai te atacar silenciosamente, e aí é uma coisa que ele faz, que o doutor te coloca aqui, que você tem que ficar esperto, porque o seu inimigo, né, não só da guerra, mas da vida, vai te atacar de uma maneira sorrateira no momento que você menos espera, né? E ele conta aqui que alguns seres humanos, né, como eu acabei de ler essa frase aqui, você não deve se portar como alguns seres humanos diz de você, que também, enfim, quem ouviu eu ler esse texto aqui, essa frase, esse pequeno texto aqui rápido aqui, vai entender. Mas aqui, esse aqui é o terceiro conto, magnífico, genial, tá? Isso cada vez mais me estimula a ler mais coisas de Tolstói. Então, seja bem-vindo ao mundo maravilhoso de Tolstói, né? Esse é o terceiro conto repetindo, né? A Derrubada da Floresta, né? O título pode parecer um pouco fora do contexto do conto, mas tem tudo a ver, na hora que você lê detalhado aqui. Eu fiz algumas marcações aqui.
Enfim, tem gente que não gosta de marcar o livro, mas com todo respeito, meu livro, minhas regras. Cada um com a sua regra, enfim. Vale a pena super ler. E é isso, gente. Super indico fortemente Tolstói na vida de vocês, porque vocês vão ver a vida de uma outra maneira e as pessoas também. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Muitíssimo obrigado. Se você não é inscrito neste canal, eu te peço humildemente que você se inscreva no canal. Dá esse joinha, gente, porque isso o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, ele cresce dentro da plataforma aqui do canal. Deixa aqui também seus comentários, se vocês tiveram a mesma entendimento desse conto do que eu, né? Se vocês tiveram o mesmo entendimento, que vocês viram diferente também. Clica no sininho para que toda vez que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube possa notificar vocês. Muitíssimo obrigado, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!